bora mergulhar em uma das histórias mais compactas, mas ao mesmo tempo mais complexas da Bíblia. A gente vai falar de um profeta que tentou com todas as forças fugir de Deus, só para acabar, claro, numa situação completamente impossível. Aqui, a gente vai analisar a fundo essa história do Jonas. Ele recebe uma missão que para ele era simplesmente intolerável. E a tentativa dele de escapar disso tudo acaba o levando numa jornada maluca, que bota em xeque nossas ideias sobre destino, obediência e, o mais importante de tudo, sobre a misericórdia. Então, o ponto de partida é esse. Uma ordem divina e, logo de cara, uma recusa total. É o começo de um drama, gente. De proporções, bem, épicas. A história começa com uma ordem bem direta de Deus para o profeta Jonas. Olha, vai lá para Nínive, que era tipo a capital do temido Império Assírio, um pessoal conhecido pela brutalidade, e avisa que o julgamento está chegando para eles. Só que o Jonas faz exatamente o contrário. Ele simplesmente foge, pega o primeiro navio para Tarsis, que ficava literalmente para o outro lado do mapa, numa tentativa desesperada de escapar não só da missão, mas da própria presença de Deus. E aqui a coisa começa a ficar séria, porque essa fuga do Jonas não é só um problema dele não. Ela acaba gerando uma crise mortal que coloca a vida de todo mundo que está com ele em perigo. Imagina a cena, uma tempestade violenta ameaçando partir o navio no meio. A tripulação, desesperada, rezando para os seus deuses, jogando carga no mar para tentar sobreviver. E o Jonas, o único cara ali que conhece o Deus verdadeiro e que é a causa de todo aquele caos, está lá embaixo no porão, dormindo um sono profundo. É muita ironia, né? Aí os marinheiros, sem saber mais o que fazer, tiram a sorte para ver de quem é a culpa. E claro, cai no Jonas. Pressionado, ele não tem outra saída a não ser confessar quem ele é e admitir que sim, ele está fugindo do Deus dele. E aí, vendo o tamanho da encrenca que ele causou, Jonas assume a responsabilidade. Ele fala para a tripulação que está apavorada que o único jeito de acalmar o mar é jogando ele nas ondas. Basicamente um sacrifício para salvar a vida daquela gente inocente. Os marinheiros, mesmo sem querer, acabam jogando ele no mar. E na mesma hora, o mar se acalma, completamente. E aqueles homens ficam, assim, assombrados com o poder do Deus de Jonas. Jogado naquele mar violento, o destino de Jonas parecia certo, né? Morte na seta. Mas a jornada dele estava muito longe de acabar. Na verdade, ela estava prestes a ir para um lugar bem mais profundo. Pois é, quando tudo parecia perdido, acontece uma intervenção divina. Deus manda um peixe enorme para engolir o Jonas. Isso salva ele da morte, claro, mas também o aprisiona numa espécie de túmulo debaixo d'água, por 3 dias e 3 noites. E lá, de dentro do peixe, no escuro total, Jonas faz uma oração que é uma mistura de desespero, de reflexão e, no fim das contas, de uma esperança renovada. E a oração dele é ouvida. Aí vem uma das cenas mais inesquecíveis e, com certeza, mais esquisitas de todas. O peixe simplesmente vomita o Jonas em terra firme. É uma segunda chance bem dramática na vida e na missão dele. Ok, de volta em terra firme, um Jonas bem mais humilde tem que encarar de novo aquela mesma missão da qual ele tentou fugir. A pergunta que fica é, e agora? O que ele vai fazer? A ordem vem de novo, igualzinha, palavra por palavra. Só que dessa vez, depois de quase morrer, Jonas obedece. Ele se levanta e, finalmente, vai para Nínive. Ele entra naquela cidade gigantesca, levava 3 dias só para atravessar e entrega a mensagem mais curta e direta possível sobre o fim que estava por vir. E o que acontece em seguida é simplesmente inacreditável. A mensagem super simples do Jonas acerta em cheio. A resposta é instantânea e geral. A cidade inteira, do rei no trono até os animais no campo, todo mundo se arrepende, se veste com pano de saco e senta nas cinzas. Ao ver que o arrependimento deles era pra valer, Deus volta atrás. O desastre anunciado não acontece. A missão de Jonas foi um sucesso, assim, absurdo, muito além do que qualquer um poderia imaginar. Bom, aqui era pra ser o final feliz, né? Mas a história dá uma virada chocante que revela o verdadeiro motivo pelo qual ela foi contada. Em vez de comemorar o que foi talvez o maior ato de conversão da história, Jonas fica furioso. Ele fica com raiva porque Deus demonstrou misericórdia com os inimigos dele, o povo de Nínive. E é aqui que a verdade vem à tona. Jonas finalmente revela porque ele fugiu lá no começo. Não foi por medo de fracassar, foi por medo do sucesso. Ele sabia o tempo todo que o Deus dele era compassivo e que perdoaria Nínive se o povo se arrependesse.
Para ensinar uma lição para ele, Deus usa a natureza. Faz uma planta crescer rapidinho para dar sombra para o Jonas e logo depois faz a planta morrer. A raiva que o Jonas sente por causa de uma simples planta vira um espelho da falta de compaixão dele por uma cidade inteira. A história não termina com uma resposta pronta. Ela termina com essa pergunta de Deus que fica no ar. Uma pergunta não só para Jonas, mas para todo mundo que ouve essa história. No fim das contas, a história não é tanto sobre um homem fugindo de Deus. É mais sobre um Deus que persegue a humanidade com uma misericórdia que não desiste. E ela deixa no ar a mesma questão levantada para Jonas. Será que é possível ter compaixão por aqueles que, na nossa opinião, são os que menos merecem?